Você já ouviu aquela frase, está na Bíblia, mas quando foi procurar, não encontrou em lugar nenhum? Pois é, com o tempo, várias ideias entraram no vocabulário cristão como se fossem verdades bíblicas, mas são apenas tradições humanas, interpretações erradas ou pura invenção. Então se prepara porque nesse vídeo vamos derrubar alguns dos mitos mais famosos que os cristãos acreditam, mas que não estão na Bíblia. Primeiro mito, quem morre vira anjo. Essa aqui é a clássica de velório. Agora ele virou um anjo e está lá no céu olhando por nós. Parece bonito, né? Mas não é bíblico. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que seres humanos se tornam anjos depois da morte. Anjos são uma categoria totalmente diferente de seres criados por Deus. Eles não são ex-humanos promovidos por bom comportamento. Eles foram criados assim desde o início. São espíritos ministradores enviados por Deus para servir aos que hão de herdar a salvação. É basicamente outro modelo de existência. Mas essa ideia não é completamente sem fundamento bíblico. A confusão muitas vezes vem por causa de Mateus 22:30, onde Jesus diz que na ressurreição seremos como os anjos. Mas presta atenção, Jesus não disse que viramos anjos. Ele disse que seremos como anjos em um aspecto específico. Não se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, ele estava falando sobre o estado pós-ressurreição, onde as relações humanas mudam completamente, inclusive o casamento. Mas isso não quer dizer que a identidade humana se transforma em angelical. Na verdade, o plano de Deus para a humanidade é ainda maior do que o dos anjos. Paulo escreve em 1 Coríntios 6:3, haveremos de julgar os anjos. Então pensa comigo, virar anjo seria uma promoção? Não, seria um rebaixamento. Deus preparou para nós algo muito mais glorioso, um corpo ressurreto, incorruptível e uma posição elevada com Cristo. Segundo o mito, Noé levou apenas um par de cada animal para a arca. Essa aqui é campeã dos livrinhos infantis e decorações de berçário. A imagem está lá, barquinho fofinho, girafa de um lado, elefante do outro, casalzinho de cada espécie olhando o pôr do sol. Bonito? Sim, bíblico, parcialmente. A verdade é que Noé levou 2 de cada animal impuro, mas dos animais puros ele levou 7 pares. Isso mesmo, 7. Está escrito lá em Gênesis 7:2, de todo animal limpo tomarás para ti 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, um par, o macho e sua fêmea. Mas por que esse erro é tão comum? Porque muita gente só lembra de Gênesis 6:19 que diz: e de tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie. Tu levarás na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Ou seja, esse versículo apresenta uma instrução geral, e é ele que costuma ser citado nas histórias resumidas. Mas no capítulo seguinte, Deus especifica a quantidade diferente para animais puros, e é aí que a maioria não presta atenção. Agora, por que uma quantidade tão maior de animais puros? Porque eles seriam usados depois em sacrifício e talvez como alimento. Deus já estava preparando tudo com antecedência como sempre. Terceiro mito, Maria Madalena era prostituta. Aqui está outro mito que tem enganado muitos por séculos, e não existe nenhum versículo que diga isso. Sério, pode procurar. Maria Madalena nunca foi chamada de prostituta na Bíblia. Quem espalhou essa ideia foi a cultura popular e alguns líderes da Igreja Católica, como o Papa Gregório I, no século VI. A Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios dela, o que sim, mostra que ela teve um passado turbulento, mas não tem nada que ligue isso automaticamente à prostituição. A verdade é que Maria Madalena foi uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. Ela estava lá na crucificação quando muitos discípulos fugiram e foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E isso é bem importante. Então vamos honrar a Bíblia do jeito certo, sem adicionar rótulos que Deus nunca colocou. Quarto mito, dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é um daqueles ensinos que as pessoas têm certeza de que está na Bíblia, mas está errado. E não é só um erro de interpretação, é um erro de citação mesmo. O que a Bíblia realmente diz em 1 Timóteo 6:10 é: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Esse pequeno complemento faz toda a diferença. Ou seja, não é o dinheiro que é o problema, é o amor descontrolado por ele. O apego, a obsessão, a ganância, a idolatria. O dinheiro em si é só uma ferramenta. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Depende do coração de quem possui. Tem gente que tem pouco dinheiro e é super gananciosa. E tem gente que tem muito e é generosa, usada por Deus para abençoar vidas. O que a Bíblia combate é o desejo de ficar rico a qualquer custo. O espírito de cobiça faz a pessoa vender a alma por status, poder e conforto. Paulo continua o versículo dizendo: e alguns,
por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então não, Deus não odeia dinheiro, Ele odeia ver o dinheiro roubando o lugar dele no seu coração. O problema não é a carteira cheia, é o coração vazio. Quinto mito, se algo ruim aconteceu, é porque faltou oração. Essa aqui é aquela típica frase que parece super espiritual, mas carrega uma teologia bem errada por trás. A ideia de que algo ruim só acontece se você orar pouco. E isso transforma Deus em uma espécie de gerente de serviço de atendimento ao cliente espiritual. Você ora, ele resolve. Você não ora, ele manda problema. Só que isso não é cristianismo, é uma espécie de superstição. Jesus orava o tempo todo e mesmo assim foi traído, preso, espancado e crucificado. Paulo era um grande homem de oração e viveu sendo perseguido, preso, apedrejado e passou fome. Estevão orou e morreu apedrejado também. Ou seja, oração não é um escudo contra o sofrimento. É uma conexão com Deus apesar do sofrimento. Sim, a Bíblia manda orar sem cessar, mas ela nunca promete que oração vai blindar sua vida de problemas. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas também disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos parar com esse mito cruel que faz as pessoas se sentirem culpadas por tragédias, perdas ou dores. Às vezes a pessoa orou sim, e mesmo assim o câncer veio, o acidente aconteceu, o desemprego bateu. Não foi falta de oração, foi uma tragédia natural em um mundo caído. Sexto mito, Jesus nunca julgou ninguém. Esse aqui é o típico versículo de rede social sem o resto do texto. Um número cada vez maior de cristãos ama citar o não julguem para não serem julgados. Como se Jesus fosse um hippie ou um coach do bem que só distribui amor e frases fofas. Mas está errado. Jesus julgou sim, e julgou com força. Vamos aos fatos. Lembra dos fariseus? Jesus os chamou de hipócritas, sepulcros caiados, filhos do inferno, raça de víboras, tudo isso em Mateus 23, que parece até uma thread de Exposed. Lembra da mulher adúltera em João 8? Jesus perdoou sim, mas também disse, vai e não peques mais. Ele chamou pecado de pecado. Ele não diminuiu o peso do ato. Ele ofereceu graça e verdade. Além disso, João 5,22 é direto. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Ou seja, Jesus é o juiz. Só que ele é um juiz justo, misericordioso e cheio de graça. O problema não é o julgamento de Jesus. O problema é o julgamento humano, hipócrita, sem amor, tomando o lugar de Deus. Por isso Jesus diz, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Então vamos parar com essa ideia de Jesus nunca julgou ninguém como desculpa para viver no pecado e se blindar de correção. Porque Jesus perdoava, mas também confrontava. Ele acolhia, mas também exortava. Ele não veio para nos deixar do jeitinho que a gente está. Ele veio para nos transformar. Isso inclui corrigir, disciplinar e sim, julgar. Jesus não é um hippie cósmico, good vibes que ignora o pecado. Ele é o rei, o justo, o cordeiro e o juiz. Sétimo mito, Deus não dá um fardo maior do que você pode suportar. Essa frase parece bíblica, né? Tem até aquele tom de consolo. Mas não é isso que a Bíblia diz. O versículo usado como base para essa ideia é 1 Coríntios 10:13, que fala sobre tentações e diz, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, o texto fala sobre tentação, não sobre sofrimento, fardos, tragédias. Não é sobre o peso das dificuldades da vida. É sobre a capacidade de resistir ao pecado com a ajuda de Deus. Agora, falando sobre fardos pesados demais, olha para a Bíblia. Moisés disse, não posso sozinho levar todo este povo. Davi escreveu, estou esmagado pelo peso do meu pecado. Paulo disse, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Sabe o que isso significa? Que sim, Deus permite problemas além da nossa força. Mas justamente para a gente parar de confiar na nossa força e correr para Ele. Deus nunca prometeu que você vai aguentar tudo sozinho. O que Ele prometeu é que vai estar com você quando você não aguentar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então vamos parar com essa teologia motivacional disfarçada de versículo. Deus não quer que você seja forte o tempo todo. Ele quer que você dependa dele. É na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Oitavo mito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus está ali.
essa frase parece o grito de guerra do culto de meio da semana com 4 pessoas na igreja. E sim, Deus realmente está presente sempre com os seus. Mas essa frase foi arrancada do contexto original com uma força tão grande que até dói. A verdade é que Mateus 18 e 20 não está falando de culto pequeno, nem de reunião de oração com pouca gente. O contexto é outro e bem mais tenso. Jesus estava ensinando sobre disciplina na igreja. Ele estava explicando o que fazer quando alguém peca e se recusa a mudar. Primeiro você vai sozinho conversar com a pessoa. Se ela não ouvir, aí sim entra a parte dos 2 ou 3. Eles servem como testemunha no processo. Então, quando ele diz onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele não está falando de cultinho com pouca gente. Ele está dizendo, quando vocês se juntam com justiça e humildade para tratar de um pecado sério na igreja, eu estou com vocês. É tipo um tribunal espiritual, mas com Jesus no meio dizendo, eu aprovo o que vocês estão fazendo porque vocês estão seguindo o meu ensino com amor e verdade. Ou seja, esse versículo não significa que Deus só aparece quando tem 2 ou mais. Até porque se você estiver sozinho, Deus continua lá. Afinal, Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Até sozinho no quarto escuro, orando, ele está presente. Nono mito, Satanás mora no inferno e reina lá. Essa é uma imagem clássica dos filmes, HQs e até de muita pregação emocional. Satanás, sentado num trono de fogo, rindo com um tridente na mão, enquanto comanda o inferno tipo CEO do sofrimento. Mas não é verdade, isso não é bíblico, é uma invenção medieval. Na realidade, o inferno não é o QG de Satanás, é o destino final dele. Ele não governa lá, ele vai ser punido lá. Jesus deixou isso claro em Mateus 25 e 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno foi preparado para ele, não por ele. O diabo não quer ir para lá e também não manda em nada lá. E onde o diabo está agora? Na terra. Isso mesmo. Ele anda ao derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Ele tem acesso ao mundo espiritual, influencia pessoas, sistemas, culturas. Por isso Paulo chama de o Deus deste século e o príncipe da potestade do ar. Mas a cruz já garantiu a sentença dele. Ele está condenado com dias contados. Apocalipse 20:10 revela o final. E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. 10º mito, o fruto proibido era uma maçã. Esta aqui virou até emoji universal do pecado. Toda vez que alguém fala de Adão e Eva, a imagem que vem na cabeça, uma maçã vermelha, suculenta, proibida. Mas onde na Bíblia fala que era uma maçã? Resposta curta, em lugar nenhum. Gênesis 3:6 só diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Mas qual era o fruto? É mistério. Poderia ser figo, romã, tâmara, uva. A Bíblia simplesmente não diz. Então de onde vem a ideia da maçã? A culpa é dos latinos. Na tradução da Vulgata, a palavra para mal é malum e a palavra para maçã é malum. Aí, alguém achou que o jogo de palavras era teológico e pronto, o mito nasceu. Maçã igual pecado. Então, se você quer cair menos nestes e outros enganos, é preciso se aprofundar mais no conhecimento da palavra. Por isso, eu criei a plataforma Bíblia Ilustrada. Lá você terá acesso a videoaulas sobre os livros da Bíblia e mapas mentais para aprender mais rápido, além de vários outros bônus e cursos extras. Se você ficou interessado, o link para conhecer a plataforma está aqui na descrição do vídeo. Fica na paz e até a próxima.